Então vamos lá, meus amigos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Psicoeducação. E é o seguinte, hoje eu gostaria aqui, de pedir a vocês para assistirem esse vídeo até o final, pois eu irei deixar aqui uma pequena sugestão, que obviamente pode ser melhor trabalhada lá na frente, principalmente com essa nova bancada, essa nova formação que teremos aí em 2023 de deputados e senadores, e eles vão ter que precisar ter um olhar mais atento em relação a isso, porque é algo que está só crescendo. Quanto mais aumenta a temperatura lá em Brasília, mais também aumenta os casos, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, eu recebi aqui, meu amigo enviou para mim um outro link, mais um, Vai ser o caso isolado número trocentos e tantos já, Que estão falando que é caso isolado, mas todo dia tá aparecendo uma notícia que é mais um brasileiro que está se mostrando disposto a matar e morrer pelo Bolsonaro. E sim, é matar e morrer pelo Bolsonaro, e eu estou muito convicto disso. Ah, mas como assim você está convicto disso? É muito simples. Analisa aí os outros períodos de eleição e olha. Só olha. Não precisa de ir muito longe. A gente nunca viu pessoa matando e morrendo na disputa de Lula e Alckmin. Não vimos. Nunca vimos pessoas matando e morrendo aí em eleições da Dilma contra Aécio. Isso só está acontecendo de 2018 em diante. Por quê? Porque o Bolsonaro, tudo bem, eu posso até concordar que o Lula jogou a sementinha da polarização. Sempre, em diversos vídeos eu coloco aqui. Desde que o Lula, diante daquela crise que começou em 2008 lá nos Estados Unidos, nessa questão aí do crédito imobiliário, e que aí foi se aviltando, que ele até falou que chegaria aqui no Brasil como uma marolinha. Quando o Lula viu que não era uma marolinha que estava, que até tornou a economia brasileira em recessão, etc. Quando ele viu que a coisa poderia até abalar as estruturas do seu próprio grupo político que estava no poder até então, ele acabou naquela abertura dos Jogos Pan-Americanos falando lá aquela sandice, que aquilo ali para mim foi o começo de tudo, tá? Não fosse o Lula ter dito aquilo ali, talvez a coisa não estaria nesse ponto, né? E o que acontece foi o seguinte, ele falou lá que a culpa dessa crise não é do pobre, não é do índio, não é do negro, mas sim do branco, de pessoa rica e de olho azul. Eu não esqueço isso, cara. Aquilo ali foi acintuoso, né? E aquilo ali realmente foi a sementinha da polarização um tanto quanto tóxica. Porque antes existia polarização eminentemente política e não uma polarização na sociedade. O Lula começou com isso, cara. Olha, eu posso até falar hoje com muita convicção que o Lula seria uma opção melhor ao Bolsonaro, tá? Mas eu não posso me cegar em relação a isso. Foi ele que começou. Porém, o Bolsonaro, ele foi o melhor dos adubadores dessa sementinha aí que estava germinando. Ele fez a melhor seleção ali de NPK para fazer germinar essa sementinha da polarização. E ele conseguiu. Tanto é que, olha aí aonde a gente chegou. Todo dia aparece uma notícia de gente matando ou morrendo pelo Bolsonaro. Quando eu falo matando ou morrendo, é porque os que estão morrendo também, eles estavam morrendo disputando briga e política com o eleitor do Lula. Mas por que eu falo que é por causa do Bolsonaro? Por causa dessa comparação que eu fiz. Ué, se a questão da violência política é um negócio que o PT tem parte de culpa nisso, então era para estar petista matando PSDBista aí na época que já existia polarização PT-PSDB. Refuta isso aí, ué. Refuta isso aí. Tem gente falando assim, não, é dos dois lados. Tudo bem, é dois lados. Tem gente do PT matando gente do Bolsonaro? Tem. Mas só agora. Por quê?
Porque o Bolsonaro dobrou a aposta. O Bolsonaro resolveu apostar nessa aí. O Bolsonaro, que muitos acreditavam que seria o elemento da conciliação, não! Ele foi o cara que mais apostou nisso aí, principalmente na pandemia. Gente, o Bolsonaro foi o cara que mais polarizou nessa pandemia de uma forma que, assim, é incalculável a dimensão do quanto que esse cara ferrou com a porra toda. Ele sim fez aquilo que o Olavo falou que iria falar, né? Que iria fazer, né? Tinha lá no próprio, na própria bio do Olavo lá, eu vim pra foder com a porra toda. Não, Olavo, tá bom, você é um mero amador, cara. Perto do Bolsonaro, você é uma gotinha de nada, perto de um oceano inteiro, né? Ele que fudeu com a porra toda. Foi o Bolsonaro. E, inclusive, tudo isso está acontecendo aí em virtude dele. Mas se perguntarem pra mim, Vitor, por que as pessoas estão matando e morrendo por causa do Bolsonaro? E não tem como chegar a outra conclusão, pelo que eu andei observando, pelo que eu andei analisando, nada me tira a ideia de que foi a fusão do proselitismo político com o proselitismo religioso. Aquela ideia de você querer fundir a cidade de Deus com a cidade dos homens. E isso é constantemente reforçado pelo bolsonarista e pelo seu staff, seu núcleo duro. Tá? Não tem nem 2 meses que a primeira-dama veio com aquele papo de que se o Lula ganhasse, o Brasil estaria sendo consagrado aos demônios. Gente, olha o peso desse discurso, olha o nível de covardia do discurso dessa mulher que falou um negócio desse. E eles sabem que isso tem um peso simbólico. Sabe por quê? Porque fé faz parte das crenças nucleares de uma pessoa, de um ser humano. Né? Os valores, a fé, tudo isso é o que dá o sentido ao existir. Pensa bem, é ao existir do ser humano. Não é somente a sobrevivência, é do existir enquanto um sentido. Olha, eu não tô aqui, eu não sou só um animalzinho que tô aqui comendo e cagando, não. Eu tenho que dar um sentido à minha vida. É isso que me mantém vivo. É isso que me faz acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar. É isso. E quando eu, né, por meio da repetição massiva aí, vindo dessa galera do Bolsonaro, eu chego à conclusão de que isso está em xeque com a possível volta do Lula ao poder, meu amigo, aí é o mesmo mecanismo psicológico que motivou as pessoas a lutarem nas cruzadas. É o mesmo mecanismo psicológico. É o seguinte, ó, a sua fé está abalada e ela corre risco de ser extinta. Né? Vai acontecer aqui igual está acontecendo lá na Nicarágua. Né? E isso é um absurdo quando os bolsonaristas fazem um trem desse, cara. Que é você querer misturar até a história de países que não tem nada a ver, com líderes políticos que não tem nada a ver. Se o cara lá da Nicarágua, lá, o Daniel Ortega, ele é um cara mais autoritário e persegue as pessoas mesmo, e querer comparar isso com o Lula só porque eles têm um certo alinhamento ideológico, isso se chama covardia e desonestidade intelectual. E quem acompanha mesmo sabe que o Lula, um dos últimos decretos dele, quando ele era presidente, foi o decreto da liberdade religiosa. Né? E aí é óbvio que isso para todos os credos, né? Não apenas a fé cristã, mas todos os cultos religiosos. E aí você vem falar que Lula ia perseguir igreja, que vai fechar a igreja, perseguir cristão. Isso é uma covardia, cara. Isso é uma covardia. A mistura desses dois mundos é errado. Porque, gente, quando a gente está falando da vida civil, tanto o cristão quanto o ateu, ele tem o mesmo valor. Você não pode fazer discriminação de valor de um para o outro. Talvez um teria valor assim, em questões espirituais, em questão da salvação da alma. Um tá buscando isso, o outro não. Então nisso aí ele tem uma diferença. Mas quando a gente está falando de direitos e da vida civil, né, da vida em sociedade, da cidadania, né, do processo civilizatório, os dois têm o mesmo valor. E não somente cristão e ateu, gay e hétero, homem e mulher, negro, branco, gordo, magro, tudo. Todas as dicotomias do mundo, quando a gente está falando da vida em sociedade, eles têm o mesmo valor.
E aí vale aí agora uma sugestão para essa próxima bancada de deputados e senadores que irão se formar. Vocês precisam fazer algo em relação a isso. Eu não estou falando para vocês votarem um projeto de lei para proibir, sei lá, clérigos de entrar na política. Não, não é sobre isso. Não é sobre padre ou pastor entrar na política. É sobre o discurso, tá? É sobre eles falarem que, ó, eu aqui tô com Deus, fulano ali tá com capeta. Votem em mim, né? Porque se fulano ganhar, a sua fé não vai poder ser exercida. Você vai sofrer perseguição, né? O Brasil vai ser consagrado aos demônios. Isso que é o que deve ser proibido. Não pode fazer a fusão desse proselitismo. Não pode. É errado. Tá? Volto a dizer, não é sobre o clérigo disputar a eleição. Se ele é uma pessoa, que ele é um padre, um pastor, mas ao mesmo tempo ele é visionário sobre alguma coisa que pode otimizar o Estado ou a vida em sociedade, pô, que bom! O cara, ele é ponta firme mesmo. O cara é bom até para salvar a alma dos outros, como também para melhorar a vida em sociedade. Ótimo, vamos aproveitar esse cara na política. Não tem problema nenhum com o clérigo na política. O problema é o discurso. Esse discurso da fusão dos proselitismos, isso não pode, tá? Não pode. Então é isso. Esse é o meu recado que eu queria dar para vocês hoje. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.